Relojaria, o canal onde Eu nós sou. descomplicamos o tempo. Isso E aqui aí. ao meu lado, o nosso amigo, novamente, nosso amigo aqui, o convidado especial, Rodrigo Picossi, meu grande amigo. Fala, Boa Rodrigo, dá noite. aí o seu boa noite aí. Boa noite a todo mundo aí, todo o pessoal que curte urologia. Não é urologia, hein? É orologia, hein? É a arte de se estudar e se compreender os relógios, né? A mecânica dos relógios. Urologia só para depois dos 60 anos, né? Se Deus quiser. É. Eu estava Beleza. estudando a respeito das marcas que perguntaram, as marcas nacionais, vamos fazer assim, nacionais, que perguntaram a Aham. respeito na última live, que era a Terra Nova, a Heuer, agora eu não lembro o nome daquela segunda, e a Vitorino. E eu estava fazendo uma pesquisa a respeito. Na verdade, o que eu descobri a respeito dessas marcas? São muito bonitos, relógios muito bonitos, parecem ser muito bem feitinhos, e eles usam mecânica, né? O movimento deles é basicamente NH35, aquele VK67, que também é fabricação. São vertentes chinesas de movimentos da Seiko, né? Tanto o NH35 quanto esse VK67. O Uhum. VK67 é um cronógrafo quartz, né? Certo. Então, tanto o Terra Nova quanto esse nossa, eu não lembro o nome, perdão aí que eu não lembro o nome. Mas tanto esses dois usam esse tipo de movimento. E o Vitorino, ele usa um movimento Miota, que depois eu preciso pesquisar mais automático. Ele lembra bastante assim, é um design aparentemente exclusivo, mas ele lembra bastante aquele Patek Philippe, o Nautilus do Patek Uhum. Philippe. É um relógio, você vê que é um relógio masculino, mas é um relógio masculino social, assim, aquele relógio bem de luxo mesmo. E eu achei Aham. interessante. E eu não posso deixar de parabenizar, né, aos responsáveis pelas três marcas nacionais, que, né, Uhum. a gente sabe que empreender no Brasil é complicado, como eu sempre digo. Então, os caras estão lá na luta, apesar de todas as taxas e impostos, né, eu não posso dizer, aparentemente são relógios muito bem fabricados, muito bem construídos. Quanto ao preço, relativamente aquele preço, né, que a pessoa que fabrica qualquer coisa no Brasil tem que colocar, né, ou monta ou fabrica, tem que colocar. Então eles saem, achei um pouquinho salgados, entendeu? A faixa de 2.000 e poucos reais, R$ 2.800, e esse Vitorino aí saindo na faixa de R$ 4.900. Uhum. Então, mas vai da pessoa que se interessar, né? Que gostar, tal, pegar, experimentar e tal. Inclusive, quem já tiver essas marcas aí, deixa um comentário no chat aí pra gente saber como é que é. Mas acho que tem mais marcas, viu, no Brasil, viu? Deve ter umas Eu 5 já. pesquisei sobre as três que o pessoal perguntou, né? Se a gente conhecia. Ah, tá, tá. Mas Então, tem mais alguns já. por falar em Inclusive, chat, eu vou deixar. inclusive, inclusive tem uma marca que é são dois engenheiros, parece que é dois engenheiros do Paraná, acho que da cidade de Maringá, que eles iniciaram uma marca. Deixa eu pesquisar aqui, a gente já fala já sobre essa marca. Marca de relógios. Eu sei que eles têm alguns modelos que eles lançaram que foram em série limitada. Parece que teve um lá que foi só 80 peças, uma coisa assim. Então, são números bem limitados, né? Isso aí, com o tempo, tende a ser item de coleção. Ah, que eu achei, ó, Statera. Esse eu já ouvi falar, A mas também Statera, não tenho a muito Statera, conhecimento a respeito, não. a Statera, pelo que eu sei, eu acho que ela é um pouco assim, vamos dizer assim, a pioneira dessa nova geração, tá? Eu acho, não tenho certeza não. Acho que ela é pioneira da nova geração. Eu digo pioneira da nova geração porque se a gente for buscar as, as brasileiras mais antigas, já teve outras, né? Já teve. Então, dessa nova geração, acho que a Statera, se eu não me engano, ela é a pioneira. É a Statera Watch. É lá da cidade do Paraná. Ela foi fundada por dois empresários como um negócio paralelo às carreiras deles.
E depois de 2 anos da fundação, eles lançaram o segundo modelo, e o plano B virou lá. Aí eles, pelo que eu andei vendo aqui, pesquisando um pouco, eles deixaram a carreira dele. Eu sei que um deles era engenheiro mecânico, uma coisa assim. Então, eles parece que eles deixaram as funções principais deles, né, as atividades principais deles, para se dedicar somente à empresa mesmo. É bacana, bacana falar disso, né? Bom, Pô, galera, agora vamos. uma salva de palmas para eles aí, a gente tem sempre que incentivar, né? Como relojoeiros, a É gente tem verdade, sempre que incentivar e torcer para que verdade. esse boom a É, renascença da urologia mundial que está acontecendo agora, para que dure aí, né, para sempre. Antigamente o pessoal falava assim, o relógio vai acabar o relógio de pulso. Quase que acabou, né? Mas está aí verdade. falando essa renascença, graças a Uhum. Deus aí. Mas quando eu lembro, Rodrigo, que quando eu estava com os meus 20 e poucos anos de idade, trabalhava eu, o Luiz e o pai, né, na relojaria. E a gente já comentou sobre isso na outra live, né, sobre os relógios do Paraguai, né. A gente não falava, não era relógio chinês, né, era relógio do Paraguai, né. Então começou a vir muito relógio descartável do Paraguai, né, os contrabandos, e começou a Uhum. cair bastante a demanda de serviço, caiu bastante mesmo, né. E desde aquela época eu já falava pro pai e pro Luiz, a gente precisa começar a vender, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais relógio para consertar. Vai O ser povo só tudo vai querer saber de descartável. comprar. É, até na época não existia ainda cartão de crédito, né? Era tudo por crediário, né? Então, você vendia, se o cara voltava para pagar, beleza. Se não voltava, né? Já era, né? É, E aí meu aí você, pai, aí você tanto meu insere pai, no preço. aí tanto meu pai como o Luiz, eles falavam assim, ei, larga a mão, você vender crediário, ninguém paga, não. Larga a mão, é só levar calote, né? Mas se a gente Por tivesse já aí. empreendido em vendas, se a gente tivesse empreendido em vendas naquela época, talvez hoje a gente seria umas grandes relojarias do país Poderia ter também, até né? uma marca nacional, hein, Eliseu? Ferrarese Watch, já pensou? Teremos, breve, se Deus quiser. Isso aí. Deus quiser. Deixa eu só ver um comentáriozinho aqui. Universo Científico Today. Oi, Eliseu, é um prazer ter o seu número no WhatsApp. Sou muito seu fã. Obrigado, obrigado. Universo Científico Today, você fala de WhatsApp, eu não sei quem que é, não. Tá? Mas é isso aí, beleza. Pessoal, estamos com 9 pessoas aí conectadas assistindo a nossa live, só 5 likes ainda. Vamos aí curtir aí. Dá 2 toques na tela aí que você já deixa o like aí, manda, compartilhe o vídeo também aí para os seus parentes, para seus amigos aí que gostam de relógio também, que hoje o papo vai estar legal, hein? E o papo principal hoje, né? O tema da nossa live é sobre colecionismo, né? Como iniciar a sua coleção. Tá? Pessoal, na verdade, eu sou um pouco leigo nessa questão de falar sobre colecionismo, tá? Porque eu não coleciono relógio. Tá? Eu tô com 4 ou 5 relógios só, da linha ProMaster. Falar que eu não coleciono relógio, eu coleciono sucata. Eu tenho umas gavetas lotadas de sucata. É lógico que às vezes eu acabo É, comprando para restaurar e vender e não dá tempo de restaurar e tá ficando na gaveta aqui, né? Vai ser projetos futuros, né? Investimento para o futuro. Mas vou fazer essa pergunta para o Rodrigo, porque o Rodrigo ele gosta muito de colecionar, né? O Rodrigo tem aí uma bela de uma coleção, né? Relógios cronógrafos, Seiko, Citizen. Então, a minha pergunta vai para o Rodrigo, então, que ele que vai ajudar a gente nessa direção aí, para ajudar também até quem está começando a colecionar, porque às vezes as pessoas mandam mensagem para mim e falam, Eliseu, como que eu faço para iniciar uma coleção? Eu falo, cara, faz com o que você tem. Você tem dinheiro para comprar relógio de R$ 1.000? Compra relógio de R$ 1.000. Você tem dinheiro para comprar relógio só de R$ 100? Compra relógio só de R$ 100. O importante é você ter a sua coleção, né? exatamente. E aí, Rodrigo, como que a gente vai iniciar uma nova coleção? Bom, Para quem tá se apaixonando agora pela orologia. eu sempre procurei assim, a gente tem que ter um pouco de bom senso, eu penso, porque vamos separar em dois tipos de pessoas que, vamos pôr assim, que se apaixonam por relógios. Eu vejo que tem os acumuladores, né? E tem as pessoas que estão direcionadas naquele hobby novo, né? Naquela paixão. Então tem pessoas que realmente elas têm toneladas de relógio
mas não se preocupam muito com a história do relógio, ou com a marca, ou com o mecanismo, ou com nada. Tem centenas, toneladas de relógio. Isso aí eu já vi bastante na nossa profissão, né? Isso aparece bastante. E tem pessoas que direcionam mais aquilo ali, entendeu? Então vai muito da cabeça da pessoa, do que ela quer, do que ela está buscando. Eu vou falar o que eu particularmente costumo fazer. Eu costumo ver a história, entendeu? A máquina, como é que foi fabricado. Eu gosto de peças antigas, eu gosto muito de peças vintage. Eu tenho uma noção, não sei se assim a gente pode dizer que ela é certa, mas eu acho certa para mim, né? Serviu para mim. Que eu busco muito relógios vintage, entre a década, até, não vou nem falar entre, eu vou falar até a década de, final da década de 70, começo da década de 80. Por quê? Porque eu acho que foi o ápice da relojoaria, principalmente na relojoaria suíça. Hoje em dia, a gente tem muita réplica de relógio suíço, né? Principalmente na relojoaria, a gente tem muita réplica, tem muita coisa assim, e as falsificações estão ficando cada vez piores. Eu tenho contatos meus que mexem com isso e estão falando que os superclones agora estão saindo com aquele ponte, com aquele sistema de balanço igualzinho do original Rolex. Isso aí era uma mão na roda para a gente descobrir quando o relógio era falso ou não. Tem outros detalhes, mas esse aí você já batia o olho, você já descobria, que é aquele sistema exclusivo da Rolex, né? Que ele tem só, a mola é presa só em um ponto da ponte, lá, a mola do balanço, né? E os chineses tinham aquelas raquetes, porque eles não conseguiam aquela engenharia, né? De fazer como a Rolex fazia. E eu ouvi falar que agora eles já estão começando a fazer. Então vai se tornar cada vez mais difícil você descobrir se um relógio é réplica, né? Principalmente o relógio suíço, se ele é réplica ou se ele é original. Isso com os japoneses também está acontecendo. Mas como eu diria, como eu estava dizendo, né? Você tem que buscar a história daquele relógio, a história, o tipo do movimento, como é que aquele movimento foi pensado, né? Aquele calibre, quanto que surgiu. Eu gosto muito disso, exclusividades, coisas raras, peças raras. Eu tenho relógio, eu tenho relógio da Tecnos, por exemplo, que é uma marca que, né, é conhecida como marca nacional, mas ao mesmo tempo ela iniciou na Suíça. A fábrica da Tecnos inicialmente foi na Suíça. E aí depois ela migrou para o Brasil, olha que interessante, mas continuou durante muito tempo importando todos os movimentos da Suíça e montando no Brasil. A princípio começou trazendo relógios inteiros, né, que eram né, Swiss made, da Tecnos, depois passaram a fabricar, a montar as caixas aqui, e o movimento ainda vinha da Suíça, a marca ETA, se não me engano a Shield também, eles colocavam movimentos. Então, são relógios que são bem raros, né? Eu tenho um Tecnos Skydiver que é inteirinho fabricado na Suíça, aquele que tem uma ancorazinha atrás, né? É um relógio muito bonito, muito clássico, e que eu vejo aí hoje em dia que o pessoal chega a pedir mais de 15 mil reais num relógio desse. A princípio eu fiquei chocado, eu falei, nossa, 15 mil reais num Tecnos? Pelo amor de Deus. Mas aí você vai ver a história, por isso que eu falo que você tem sempre que focar na história do relógio, tudo que tem por trás daquele modelo, daquela marca, daquele movimento. Então, se você for ver a história desse relógio, você vai ver que ele é muito raro, é um relógio que foi muito caprichado, e naquela época não tinha grandes diferenças de um relógio, por exemplo, de alta relojoaria e um relógio de uma microbranding, né, Suíça, dessas fábricas pequenas que surgiam e depois acabavam sumindo com o tempo, né, não continuavam. Então, o principal que eu falo para quem quer começar uma coleção de relógio é conhecimento, estude bastante, leia sobre o assunto, pesquise a história de cada marca. Eu gosto muito de relógio Seiko também. Eu tenho Omega, eu tenho várias marcas suíças, tenho Tissot. Teve uma fase que eu gostava mais de relógios de mergulho, então todo tipo de relógio de mergulho vintage eu fui comprando, fui adquirindo. Alguns eu vendia, outros eu ficava, e assim por diante, porque a gente está sempre negociando, né? Tanto eu quanto o Eliseu, a Uhum. gente compra relógio, vende relógio. Aí quando aparece uma pecinha que você se apaixona por ela, eu, por exemplo, eu falo assim, esse aqui eu não vou vender, não, vou ficar um tempinho com ele aqui, vou curtir, vou guardar, né? E assim vai. Uhum.
Outra coisa importante, se você vai começar uma coleção, nunca encare relógio como um investimento. Se você é um colecionador, se você é um negociante, tudo bem. Agora, se você é um colecionador, não encare relógio como investimento. Relógio não é um investimento, assim, se você for só colecionar, porque a indústria horológica, esses tempos, teve uma alta gigantesca, e depois ela caiu de novo o preço. Então, teve gente que pagou aí 100 mil reais num relógio, que hoje em dia ele vale 60 mil, né? Se você, pessoas que gastam muito dinheiro com relógio, aí a pessoa achou ruim? Não, tem muita gente que fala que tá normal, que isso aí tá comprando pela paixão. E geralmente quem tem 100 mil relógios para 100 mil reais para gastar num relógio não se preocupa muito com desvalorização. Agora, se você está aí juntando aquele dinheirinho suado e tal para comprar um relógio e achando que é um investimento, né, é melhor você, como eu digo, estude bastante, pesquise bastante sobre cada assunto que você se interessar. E então, por exemplo, relógios da Seiko, né? Relógios da Seiko também, década de 70. Os relógios de mergulho são maravilhosos. Tem aquele 62 MAS, que agora eu tô fazendo pesquisa a respeito dele, estou restaurando alguns. Comprei um relançamento de 62 MAS maravilhoso, que inclusive eu fiz vídeo de review. Falar em vídeo de review, eu vou colocar aqui para vocês nos comentários o meu canal do YouTube, o meu modesto canal, viu? Deve ter ali, acho que não chega a ter 20 inscritos. Aí se a galera quiser ir se inscrevendo aí, dar aquela força pra gente, que eu não sou uma celebridade igual o Eliseu, mas a gente tá aí tá na corrida, né? Quem me dera. Então, eu faço review, eu falo sobre a história, né? O Eliseu também mostra bastante conhecimento a respeito disso, de marcas, ele coloca aí, ele faz. Se vocês seguem a gente no Facebook também, né? Eu não sei se o Eliseu tem Instagram também, né, Eliseu? Tem. Instagram, Então, Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, todas as mídias sociais, é só você procurar lá, Mundo da Relojoaria, vocês vão ver o grande Eliseu lá, com todo o É isso aí. conhecimento dele, principalmente quem quer começar a mexer, consertar relógio, o homem é um professor mesmo, você está fazendo um curso ali, se existisse uma universidade para relojoeiro, o Eliseu seria professor tranquilamente, o Eliseu e o Luiz, o irmão dele também. Eu vou falar, toda vez que eu tenho dúvida, eu consulto os vídeos, tanto do Eliseu quanto do Luiz. Eles colocam o calibrezinho do relógio ali no cantinho, né? E eu falo, pô, deixa eu ver como é que era mesmo isso aqui, relembrar tal. Às vezes pega um movimento muito, muito raro de se mexer, e às vezes eles têm lá mostrando como é que a montagem e a desmontagem completa do relógio. Isso é muito importante também. Então, é importante, você vai começar uma coleção, não comece a comprar aleatoriamente. No mundo dos relógios tem muita coisa, assim, que você precisa ver o que vale a pena, o que não vale a pena ter. Por exemplo, existe muita fashion branding, que chama, que são relógios que é marca de roupa também, né? Então, tem gente que adora, tem gente que gosta, são relógios bonitos, são relógios muitas vezes muito bem feitos, então você tem que mais direcionar aquilo para o lado que você quer, o que você quer colecionar. Eu, por exemplo, não gosto muito de fashion brandings, né? Tipo Fossil, Diesel, né? E assim por diante. Tem relógios caríssimos, né? Tem relógios de marcas, né? Yves Saint Laurent, Louis Vuitton e tudo mais. Cada marca de Emporio fashion brand Armani. tem um relógio, né? Aquele Michael Kors, são bons relógios, entendeu? Relativamente bem feitos, tal, mas não é uma coisa assim que, sabe, vai daqui a alguns anos, talvez tenha valor, talvez não tenha, entendeu? Tem que ver muito isso aí, né? O mundo da moda, diferente do mundo da horologia, é um mundo muito efêmero, toda hora ele tá mudando, né, se reinventando, estão surgindo tendências novas, então a gente tem que ficar mais ou menos esperto com isso aí. A urologia normal, né, a alta relojoaria, a relojoaria, né, já é uma coisa assim que a gente precisa estudar muito. As fashion brandings também é interessante, se você for pisar nesse campo, estudar bastante, pesquisar bastante antes de ficar gastando seu dinheiro. É aquele negócio, né? Por exemplo, ninguém coleciona roupa, né? É a mesma Roupa coisa, a a mesma pessoa coisa, compra e depois joga fora, né? a mesma coisa vai ser os relógios de fashion brand, né? Fala, né? Isso, marcas de Eu não sei moda como em fala. português. Marcas de moda, né? Por exemplo, É.
ninguém vai guardar um relógio desse, ou daqui 20 anos vou usar esse relógio de novo, porque ele tá voltando na moda. Né? Eu falei, não volta, né? O relógio de fashion brand, ele não volta para moda. E, e também tem o meu ponto de vista também, né? Tem a questão de colecionismo, igual o Rodrigo falou. Não, a gente não tem que prestar muita atenção, porque tem algumas pessoas aí que começaram recentemente, eu tenho até clientes meus que compraram, foi comprando um relógio. Viu, bateu o olho, achou bonito, comprou. Bateu, achou bonito, comprou. Bateu o olho, achou bonito, comprou. Tem um cliente meu que acho que ele está com 70 relógios mais ou menos. E agora ele se arrependeu, né? Que ele viu que ele comprou muito relógio a rodo e ele está desfazendo de alguns. Eu estou desfazendo porque não é o que eu gosto, não é aquilo que eu pensava. Então tem que ter esse foco aí para não chegar lá na frente e se arrepender. Isso é verdade mesmo. É Né? interessante você direcionar também. Você pode direcionar. Tem coleções para todos os gostos e para todos os bolsos. Por exemplo, tem gente que gosta de colecionar relógios Oriente. São excelentes, principalmente aqueles automáticos, Uhum. né? Década de 70, década de 80, década de 90, até hoje em dia a Oriente fabrica bastante relógio, mas esses automáticos, né? Da década de 70, década de 80. Pessoal, é muito interessante. Tem formatos de caixa. A Oriente, isso é uma coisa que eu gosto muito da Oriente, que ela era muito criativa. Ela fazia centenas, milhares, eu acho que, de diais diferentes, de formatos de caixa diferente. Aí tem formato diamantado, né? Ser todo facetado. Tem formatos estilo Turtle, tem formatos, tem os Uhum. King Diver, né? Aquele relógio grandão que, nossa, aquele relógio é um espetáculo. Quando eu era criança, eu olhava aquele relógio grandão no pulso da galera, assim, falava, nossa, que relógio legal, né? Quero ter um Uhum. desse algum dia. Então, por exemplo, e são relógios relativamente que não são muito caros, e você pode fazer uma coleção maravilhosa de relógios do Oriente, né? Tem diais raros, né? Tem modelos raros que alcançam um preço até um pouquinho maior e tal. É um movimento muito robusto, né? Tipo o Fusca dos relógios, né? Aí dura É. anos, às vezes. Apesar de não ser aconselhável, gente, eu falo para todo mundo aí, ó, pelo menos a cada 5 anos, leve os seus relógios num relojoeiro, talvez até em menos tempo, para fazer uma lubrificação, para fazer uma revisãozinha, né, Eliseu? É importante isso. Uhum. E, Exatamente. apesar disso, tem relógios que estão aí há 40 anos funcionando, sem revisão, sem nada, e ainda marcam as horas, ainda funcionam, ainda o pessoal está usando, né? Às vezes Uhum. eles usam até destruir o relógio, mas bichinho tá lá É. marcando hora, às vezes não tá nem atrasando, né, Eliseu? É. Então, O único problema de trabalhar, de ficar com o relógio muitos anos sem fazer manutenção é desgaste, né? Na hora que você vai abrir o relógio para fazer uma manutenção, ele está com desgaste na árvore do barril, está com desgaste por dentro do barril. Nossa, sim, tá mais aí fica, arquivo. quanto Mais mais arquivo. tempo demora, mais caro fica o conserto, né? Isso é óbvio, em qualquer Mais relógio, caro qualquer fica. máquina, É, até carro, se você anda, exatamente. só bota gasolina e anda, chega uma hora que o carro quebra, larga você na rua e você vai no mecânico, você tem que comprar outro carro para pagar, né? Então é É. complicado E isso aí. Relógio é a mesma coisa, tem muita gente que qualquer fala, às vezes fala mecanismo. assim, tem muita gente que às vezes fala assim, eu tenho meu relógio Oriente, eu sei que sei lá, né? Há mais de 30 anos funcionando, nunca foi para uma revisão. Só que a hora que você tira a tampa do relógio, o relógio desmonta sozinho. Tem uns que desmontam sozinho mesmo. É. É impressionante. E Ai, o Deus do céu. Antônio Wilson aqui, ele perguntou sobre os submarinos. Submarinos, nossa, eu sou fã de relógio submarino, irmão. Sou fã de relógio de mergulho. Eu tenho, assim, eu costumo pesquisar, eu gosto de relógios da década de 70, 60, os primeiros relógios de mergulho. Nossa, tem uma infinidade de marcas, tanto suíças quanto japonesas. E é muito Eu, interessante. E eu você só, vai também. Todos têm história. Pode falar, Liseu. só tenho um detalhe da Oriente, e sei, principalmente da Oriente, que eu não gosto muito, que eu acho que assim, fica um pouco a desejar. E a Oriente ela lançou muitos modelos bonitos, modelo TV, né? Que é aqueles que tem um formatinho de TV. Aqui lá o pessoal, eu tinha uma meia dúzia aqui que eu vendi no tapa, cara. O pessoal caiu matando em cima e tem gente que procura São de lá, você é raridades. doido. Eu tenho olho de jaguar, olho de boi, tem o modelo peixinho, tem aquele modelo diamante que é tudo facetado, tem aqueles Oriente que tem o vidro
o vidro grafitado, eu falo grafitado, né? Que é o vidro desenhado, né? Muito bonito. Mas eu só acho que a Oriente, lógico que isso é uma estratégia de mercado da marca, né? Mas eu acho que a Oriente ela pecou só no detalhe. Ela limitou muito a um calibre só. Por exemplo, o período que ela fez, o período que ela fabricou o calibre 1942, né? Foi aquele período que teve só o 1942. Aí depois ela teve um curto período que ela fabricou aquele calibre principalmente daquele relógio olho de Jaguar, que é o 42.970, se não me engano agora, se não me falha a memória, né? E depois ele matou, ele descontinuou esse calibre também, aí iniciou o 41, ou melhor, o 40, só que depois o 40 ficou muito pouco tempo a poder da Oriente, né? Que depois a Oriente vendeu esse desenho para a Seiko, né? Aí a Seiko mudou um pouquinho e colocou lá o calibre 7005, né? E derivou 7005, 7009, 7019, né? E depois disso a Oriente ela foi para o calibre 46941, né? Foi aqui uma década e meia usando esse calibre 46941 e depois ela foi para o calibre 43, né? E até hoje usa esse calibre 43 e agora, né, na última década que ela começou a mudar um pouco. Que aí entrou o F49, né? Então eu acho que assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, se eu fosse um colecionador, eu gostaria de ter um relógio Oriente, mas um relógio, por exemplo, 10 Oriente. Além de ter 10 Oriente com mostrador diferente, com formato diferente, mas ter também com movimento diferente, né? É a minha opinião. Então ela fez muito um calibre só durante um período muito longo. E, inclusive, qual que é aquele calibre do AAA lá, da Oriente AAA, Eliseu? Que aquele é meio raro, aquele calibre lá. Inclusive, a gente apanha bastante para achar peça quando... Então, aquele lá, se eu não me engano, é o que eu te falei, que é do olho de Jaguar, que se não me engano agora, cara, não me fala em memória, 442.970. Tá? Não É tô isso aí mesmo. lembrado. É isso aí É, mesmo. Eu sei porque eu e é um apanhei calibre pra caramba magnífico, pra cara. achar peça para um desse. Você É, não e é um acha calibre peça magnífico, mesmo. cara. É um calibre muito bonito aqui lá, muito bom. É, muito bem feito. É, exatamente. Agora a minha opinião também, o calibre que a Oriente fez, e graças a Deus que ela se desfez, é o 46940, que a Seiko agora utiliza, né? Hoje na Seiko você falou no comecinho da live, me fugiu da memória agora. Que depois veio o 7005, 7009, 7019, agora Do SKX? É daquela linha SKX de mergulho? Ah, rapaz, esse calibre que o pessoal usa dos relógios que eles compram para montar da China lá. Ah, é o Você tem... NH35, é o 4R35. 4R35, Isso, exato, exato. 4R38, O NH35. e assim por Só que se diante. for ver, 6R, se aí for eles ver, colocam números antes do R também. 6R, 8R, 4R. é o 7S26, por exemplo. O 7S26, o 7005, 7009, 7S26, depois tem o NH35. Eles são basicamente quase que basicamente o mesmo calibre. Só mudou algumas coisinhas Sim. ali para fazer uma coisinha diferente, mas é basicamente igual. Depois do 4R36, que ele já vem com um pouquinho mais de melhoria, né? Uhum. Vem mais Mas olha, confiável. eu vou falar, eles são ótimos calibres. Inclusive, o NH35 é a versão que a Seiko fabrica na China como um calibre genérico, mas ele é a cópia exata do 4R35. Que Uhum. eles mudam, né? Em vez de 4R, eles põem NH. E, olha, eu vou te É. falar, cara, é um excelente calibrinho, cara. Ele tem rack de segundos, tem uma boa reserva de marcha, não é à toa que todo mundo usa. Essa galera do Japão, cara, eles têm eles têm um pensamento diferente com movimentos de relógio do que o pessoal da Suíça tem. Inclusive, a frequência desses relógios japoneses é diferente, né, da frequência. A frequência de batida deles é baixa, é uma baixa frequência, e diferente dos relógios suíços, que a frequência de batida é bem mais alta. Por conta, eles buscam durabilidade, intercambiabilidade de peças. Você pode ver que o Oriente tem esse problema de muitos calibres parecidos, mas quebrou um Oriente
Cara, pode estar detonado. Você cata um outro movimento, bota ali, serve no mesmo dial, serve no mesmo ponteiro. Às vezes as peças servem todas. Então você tem bastante sucata de Oriente, você não fica na mão para consertar Oriente, né? Então só Exatamente. esse calibre que foi bem raro aí que a gente apanha de vez em quando. Uhum. Agora, Rodrigo, E agora vamos voltar agora para falar de coleção de novo, tá? Para quem quer começar uma colecionismo. coleção hoje, tá? Eu não tenho muito dinheiro para investir em coleção. Ah, meu orçamento aí é R$ 500 mensais para começar a mexer, para mim começar a investir numa coleção. Qual relógio que ele deve investir? Com R$ 500 Ó, mensais. R$ 500 mensais. É. Deixa eu pensar aqui. Olha, por incrível que pareça, cara, deixa eu ver aqui. Tô tentando pensar num relógio legal por quinhentão. Cara, aqueles Seikos Vintage, série 61, 61, 16, 61, 19, 61, 18, são relógios excelentes e bons para colecionar, vendem bem. Aquele needle hands, né, que é aquele ponteiro de agulha que o pessoal chama. E você acha Uhum. modelos muito bem conservados e são modelos bem valorizados, assim. E você acha até... Cara, eu já cheguei a achar relógio desse por R$ 200, 200, R$ 250. Uhum. Relógios excelentes, funcionando direitinho, super bem conservados. É garimpo, né? Mas você acha nessa É. faixa de R$ 500 aí. O próprio Oriente, né? Os próprios relógios Oriente, você acha, né, até R$ 500, uma vasta gama de relógios da Oriente, também vintage, né? Década de 60, 70, 80, né? Eu sei que você acha um pouco mais antiguinhos. E, e tem calibres, cara, que são às vezes muito raros e que você pode achar baratos, mas na verdade são muito valorizados, que é o 6106, o 6105, então é impressionante, né? Hoje em dia, se você tiver um calibre um Uhum. relógio Seiko 6105, você vende ele aí por uma pequena fortuna, né? E é uma coisa que antigamente não era tão valorizada assim. Quando no momento de lançamento eram relógios relativamente assim, preço razoável, muito bons, mas que hoje em dia tem um valor assim impressionante de revenda assim. Então é o que eu falo, não é investimento, mas se você souber o que você está comprando, pode até ser um investimento. Agora falando assim, né? A gente já sabe que não se deve pensar em comprar relógios pensando que é investimento, né? Não é, né? Mas vamos falar assim agora. A pessoa tem que tomar um certo cuidado também para não sair com os dois olhos furados também, né? Cara, tem de Tem que tudo. ter. O mundo da compra e venda de relógio tem de tudo, cara. Tem cara pedindo, essa semana mesmo eu vi um cara pedindo R$ 11.000 em um 6139, né, um Seiko 6139 Bruce Lee, né, aquele pretinho com o dial, com subdial dourado. Cara, eu nunca vi um relógio por um preço desse, a não ser que seja aquele Pog dourado que foi para a Lua lá, né, que era do astronauta. Aquele Uhum. Pepsi de Eldorado, sim, você acha até por R$ 16.000, um relógio daquele. É um relógio muito raro, muito cobiçado, muito procurado. Já o Bruce Lee, um 6139, ele é um relógio mais comum, cara, você acha por todos os valores, cara. A média dele mesmo de preço tá girando em torno de uns R$ 3.500, entendeu? Dependendo do modelo, até um pouco mais, dependendo um pouco menos. Esse aí, exatamente. Ao mesmo tempo que olha, eu cheguei a achar relógio. Isso aí com a pulseira original, então tá maravilhoso, hein, Eliseu? Está lindo, olha, Aí polidinho. fica vendo. Esse R$ 4.000. relógio. Só essa pulseira aí, essa pulseira da Seiko, o pessoal tá pedindo mais de R$ 500, né, Eliseu? R$ 800. Eu vi um cara pedindo R$ 1.500 numa pulseira dessa, só na pulseira. Eu vi também, Então, R$ 1.500 só a pulseira. é, Aí, pessoal, quem se interessar, ó, R$ 4.000. Revisado, olha o polimento desse relógio, ó, polidinho, parece pulseirinho que saiu da original. loja ontem, olha que beleza, olha. Dial perfeito, pulseira original, Esse aqui foi eu mesmo que revisei, viu? Tá perfeito isso revisado aqui. pelo Eliseu. É isso aí. Mas vamos lá, voltando aí, ó, eu cortei tua fala aí. Então, você acha de todos os valores, por isso que você tem que procurar, entendeu? Você tem que procurar, pesquisar,
porque realmente, se você for na primeira coisa que você viu, você gostou e tal, você pode ter os olhos furados, realmente. Ou sair, ou pagar, às vezes, 3, 4 vezes a mais do que um preço comum de mercado, relativamente, né, na média do mercado. Então, você tem que ficar esperto. Ômega também, Ômega, subindo um pouco na faixa de preço, Ômega você acha aí na faixa entre aqueles Seamaster, o Ômega Geneve, Ômegas automáticos, né, calibre 565, calibre, qual foi aquele que você reformou, aquele dourado que está comigo agora? É o 1025? 1022. 1022, 1022. então. Você acha, são excelentes calibres da Ômega, você acha aí na faixa de 2.000 até 5, 6 mil reais, entendeu? Então, tem que procurar. Alguns modelos especiais você acha até 9.000, mas vai muito de garimpar, porque você pode achar, sim, um relógio que custa aí 15, 20 mil reais, você pode achar ele por um décimo desse valor, se você procurar bastante. Toda vez que a pessoa me manda relógio para avaliar, fala, olha, quanto que eu devo vender esse relógio e tal, eu geralmente dou uma média de preço e falo, olha, você pode pedir mais ou menos, dependendo da tua necessidade, né, da tua pressa de vender, do estado do relógio, como é que ele está, se ele está bem conservado, se ele está com pulseira original. Relógios mais caros, geralmente, você tem que ver se ele tem os papéis todos, né, por exemplo, Rolex, Tissot, Longines, tem relógios assim, né? Os próprios mais, né? Vacheron Constantine, ou Audemars Piguet. Esses aí é interessante, principalmente você levar em um avaliador profissional, né? Que tenha conhecimento, saber se aquele relógio é original ou é réplica, e que ele esteja com toda a papelada, caixa original, certificado, garantia, todos os cartõezinhos, todos os livretos. Isso aí aumenta o valor do relógio. Porque tem gente que fala assim, tá, só tem o relógio, então é um preço, né? Se ele está todo completo, como no dia que a pessoa tirou ele da loja, ele tem um preço totalmente diferenciado. Então você também tem que avaliar essas coisas. E não adianta, por exemplo, você falar assim, ah, nossa, eu vou fazer um negocião aqui, comprar, o cara só esse relógio, né? Vai saber se roubou de alguém. O cara tem só esse relógio aqui, aí depois eu compro a caixa do Paraguai, eu compro papelada em outro lugar. E a pessoa que não tem muito conhecimento, se ela fizer isso, cara, ela tá matando o relógio até, porque ela vai oferecer para venda para um pessoal que vai levar num avaliador, que vai conhecer a respeito daquilo, e o avaliador fala, ó, esse relógio aqui, a caixa não é original, o papel é de outro, o número de série é de outro, e acaba estragando o negócio, você às vezes nem consegue vender o relógio. Então tem que prestar muita atenção. Como eu disse no começo da live, você tem que estudar muito, todo o campo que você vai entrar. Isso aí eu acho que é que nem energia elétrica, né? Quando surgiu a energia elétrica, quem queria mexer com isso tinha que estudar bastante. Até hoje em dia, se você for mexer aí num transformador, numa linha viva, aí numa caixa de fusível, aí na caixa de disjuntor da tua casa, e você não souber mexer com energia elétrica, você corre o risco de morrer eletrocutado. E a mesma coisa com qualquer coisa que você vai se aventurar, né? Qualquer ramo que você vai se aventurar, você tem que estudar bastante. Eu sempre pesquise bastante, leia muito. Hoje em dia a gente tem a fonte, né, máxima de conhecimento da humanidade, tem a internet. Agora a gente tem as inteligências artificiais que ajudam a esclarecer um monte de dúvidas. Não são perfeitas, às vezes erram, né? Mas já ajuda bastante, é uma mão na roda para esclarecer muita coisa, para quando você está estudando sobre qualquer tema. E isso é muito importante. Sempre pesquise para não cair em furada mesmo, não comprar gato por lebre, não investir um monte de dinheiro em um monte de coisa que depois você pode se arrepender, e assim por diante. É muito importante isso. Ô, Rodrigo, eu vi que você tá com um relógio bonito no braço aí, hein? Ah, esse Mostra aqui pra, ó, mostra, esse aqui. mostra pra nós aí. Espera aí que eu vou tirar para mostrar direitinho, que esse aqui merece. Aí, ó. Deixa eu ver aqui a luz. Aqui. Esse é um 6139, bem raro, com esse dial alaranjado e o subdial quadrado. Eu não sei se ele se enquadra naquela linha Kakume japonesa, né, que significa olhos quadrados. O Kakume mesmo é aquele azul. Eu tenho um desse também. Eu gosto muito de Seiko. A maior parte dos modelos de Seiko que aparecem, né, que passam pela minha mão, eu acabo adicionando no meu acervo, aí na minha coleção. Esse aqui é Pelo bem que me raro mesmo. disseram, tá? Pelo que pouquinho que eu pesquisei,
todos os Seikos cronógrafo que tem esse acumulador quadradinho, eles são do mercado japonês, né? Mercado interno Sim, japonês, né? sim. Né? E alguns, inclusive, têm o calendário de dias da semana em kanji, né? Em Nihongo, lá, escrito em Certo. kanji. Aham. Esses são mais valorizados ainda. É. É um Esse aí tá excelente bonito, relógio, hein? foi revisado pelo Eliseu, estava na mão dele, e chegou aqui 100%. Aí, ó, uma Topzera. graça do relógio. Aí eu dei, já não restaurei muito ainda, o polimento ficou por minha conta, eu poli só o aro por enquanto, e fiz Uhum. esse bezel interno aqui, esse decalque de bezel interno do taquímetro, mas ele ainda está em processo de restauração. Aí, tampinha dele é daquela bem vintage Mas mesmo. é um relógio bem bonito esse, né? É uma graça, é uma graça. E raro, viu? Vou falar, é difícil de achar desse É. modelo. Aqui, aquela tampinha bem década de 60 mesmo, aí, ó. Esse aí, depois que eu te vendi ele, teve um cliente que já faz tempo que esse relógio tá na gaveta, que já faz mais de um ano que tá na gaveta. Aí, esses dias um cliente perguntou, foi Eliseu, e aquele Seiko laranjinha, tá aí ainda? Eu falei, não, aquele lá já foi, agora você já perdeu. É. Agora, na minha coleção de 6139, tá faltando só aquele azul, sabe aquele todo azul? Que, inclusive, acho que Ah, você retornou dois lá pro Taniguchi, né? Muito lindos aqueles, aquele foi. azul. Eu não Aham. lembro mais como é que eles chamam, acho que é azul, não é azul trovão, é alguma coisa assim. Depois eu preciso pesquisar. Mas aquele lá também é um relógio muito lindo e muito valorizado. É o último que falta na sua coleção. Eu acho que é o último, viu? Show. Então você tem uma bela coleção, então, hein? Eu quero que você mostre a coleção pra gente. Uma hora eu vou fazer um review da coleção inteira. Boa, boa. Agora também, pessoal, uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento também é a questão de coleção, é como comprar relógio, tá? Como comprar, de quem comprar, pelo seguinte, às vezes acontece muito, já aconteceu isso com vários clientes mesmo, tá? O cara compra lá um reloginho Oriente, um reloginho Seiko, por 100 conto. Aí tá com o mostrador tudo destruído, o relógio tá esfarelado, cara, parece que passou uma carreta em cima. Aí o cara compra pensando em restaurar o relógio, a restauração fica mais cara do que ele imaginava, tá? Uma restauração, só para ter ideia, a restauração de um mostrador hoje fica em R$ 400, só do mostrador. Né? Então, se você for pôr na ponta do lápis e comprar um reloginho de R$ 100, vou mandar restaurar porque eu quero colocar na coleção. Tá? Você vai gastar nada, uns R$ 1.000 para restaurar um relógio. Tá? Um Oriente ou um Seiko. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão também, de não começar a comprar sucataiada. Tem clientes que gostam de fazer isso, tá? Tem um cliente meu que ele comprou de leilões, né? Comprou um rodo de relógio, cara. Ele tem uma mesa que ele filmou e mostrou para mim. Acho que ele tem relógio para mim trabalhar uns 10 anos, cara. Comprou tudo sucata de leilão. Ele já mandou 15 aqui para mim restaurar. E ele gastou uma boa grana. Ele não se importou em gastar, não. Ele mandou para cá e gastou uma boa grana. Né? Então tem que tomar esse cuidado também. Né? Geralmente o pessoal que manda Oriente para reformar, assim, para mim é mais por valor sentimental. Realmente fica nessa faixa aí de uns R$ 1.000, R$ 800, até R$ 1.500. Mas eu sempre falo para a pessoa, falo, ó, se tiver valor sentimental, compensa. Muita gente pergunta, compensa? Eu falo, olha, compensar não compensa, mas se tiver um valor sentimental, ou se você gostar do relógio, tiver vontade de ver ele, né, funcionando de novo e tal, se você for querer só revender o relógio, eu acredito que não compense. Agora, se você quer usar aquele relógio, gostou, se apaixonou pelo relógio, ou ele foi de algum parente teu, tem aquele valor sentimental, aí sim, sempre compensa mesmo. Viu, aqui no chat, o Itamar Antunão falou, 6119 dá muito defeito no calendário. Ó, Itamar, eu vou, assim, costuma dar, mas eu acho que a culpa também é do pessoal que usa. O pessoal tem muita mania de querer pressionar para mudar o calendário quando está às 12 horas. E isso é um erro grave. Inclusive, a gente precisa fazer uma live, Eliseu, de erros muito comuns que aparecem para a gente. Isso aí é outro tema para uma próxima live que vai render muito. Então, a pessoa tem Uhum. mania, às vezes, de estar perto das 12 horas, né? Tá naquele quadrante superior do relógio, você ficar apertando, tanto no Oriente quanto no Seiko, você ficar apertando para mudar a data ali, você danifica a rodinha, né?
se danifica lá a parte que faz que é uma linguetinha, assim, ela empurra a rodinha do calendário, e geralmente quando você aperta, aquela rodinha é danificada. Então, por isso que dá muito defeito. Se o pessoal soubesse, assim, fazer essa mudança de data da forma correta, daria menos defeito. Mas isso é uma infinidade de coisas que, se você não sabe, assim, se você não pesquisou, se você não tem muito conhecimento de relógios, principalmente os mais antigos, você comete muitos erros. Isso é normal, qualquer pessoa comete. Então, dá problema no calendário, mas também não dá se você usar, né, fizer um bom uso do relógio. Outra pergunta aqui é esse Sansão JG690. Boa noite, pode existir um relógio com calibre X na tampa, está escrito outro calibre, como driblar a situação para não ser enganado? Sansão, geralmente a gente tem que olhar, né? Eu só compro o relógio que eu posso abrir e olhar o calibre, ou que eu peço para a pessoa tirar uma foto, né? Abra a tampa do relógio, tire uma foto, preferência num ambiente limpo, não fique metendo o dedão, às vezes sujo, tá na rua, abre o relógio, mete o dedão sujo dentro, entendeu? Eu já vi coisas assim também, isso é um mau uso também, pessoal, mas num lugar, assim, relativamente sem muita poeira, entendeu? Dentro de casa, um lugar abrigado, pede para a pessoa abrir o relógio, mostrar o calibre, tirar umas fotos detalhadas do calibre, isso sempre ajuda. E costuma acontecer isso também, às vezes aparece muito relógio aqui que dentro é um calibre e na tampa está escrito outro, principalmente no Seiko tem muito isso. O que a gente costuma fazer? Aqui eu tenho sistema de gravação a laser, né? E daquele laser bem industrial mesmo, que grava em aço inox, grava em baixo relevo. O que eu costumo fazer para quando eu vou restaurar relógios assim, eu apago aquela, né? Passo no torno, né? Apago aquela tampa, né? Faço uma usinagem nela, tiro aquele calibre errado e reescrevo todo o calibre certinho de acordo com o movimento que está dentro, né? Para deixar o relógio mais original possível. Mas é sempre bom você procurar que esteja tudo batendo certinho, né? Tanto numeração de calibre da tampa quanto o calibre interno do relógio. Às vezes acontece muito dial diferente também, entendeu? A pessoa adapta, cola dial. Triste quando a gente pega dial colado, mas tem muito também. É uma coisa que tem que ficar muito atento é quando você pega um relógio vintage com um mostrador muito novo, né? Aquele azul vibrante, aquele verde vibrante. Esses mostradores zerinho, zerinho, por exemplo, eles são mostradores comprados na China, tá? Às vezes eu faço alguma restauração aqui, e o cliente pede para mim, eu dizer, eu quero que você coloque um mostrador daquele lá. Aí eu já aviso a pessoa, falo, é um mostrador comprado na China, é novo. Não, não tem Uhum. problema, pode colocar. Mas é um relógio assim que a pessoa tem valor sentimental, né? Que a pessoa vai ficar para ele e não pensa assim em vender. Mas quando você for comprar um relógio assim pensando em coleção, né? Eu vou comprar, né, e futuramente eu quero vender o relógio para renovar a coleção, né? Quer mudar. Então, esses relógios com calibre, com mostrador chinês, tem que ficar atento também, tá? Porque isso aí é relógio que você vai comprar e talvez fique empacado na sua gaveta e não consegue vender. Outra questão também que acontece muito e olha que eu faço restauração de dial. Tem certos modelos e tipos de relógio e marcas que você não deve restaurar o dial, olha que interessante, você não deve. Tem relógios, por exemplo, que tem pátinas, né, da própria idade, e se você restaura e deixa novinho, o relógio perde valor, por incrível que pareça. Eu não deveria falar isso porque eu ganho dinheiro restaurando diais, mas eu faço vários tipos de restauração também. Eu faço um tipo de restauração que você só vai dar uma limpeza, preservar as marcas do tempo do relógio, entendeu? Você vai tirar, assim, só o excesso, né? É como se você fizesse um rejuvenescimento do relógio, mas sem tirar muito as características do tempo que o relógio tem. Inclusive tem aqueles diais que eles chamam de queimado de sol, né? Como é que é? Tropical dial, que eles chamam. Que é como se realmente o sol foi desbotando o dial. Tem aqueles modelos mais antigos do Rolex Submariner, né? Que tinham o acrílico em vez de vidro, né? Que o pessoal que não é muito antigo dessa parte, acho que o Rolex sempre teve vidro de safira, aí negativo no começo, os primeiros, né? Que inclusive hoje em dia são valorizadíssimos, tem um preço nas alturas, tem vidro de acrílico, e às vezes o vidro tá,
O acrílico dele tá todo amarelado ou todo trincado e tal. O acrílico geralmente o pessoal troca, mas aquele Tropical Dial, né, que é o dial deles meio queimadinho de sol, porque eles vinham pretos, né, e eles vão ficando um tom amarronzado, assim, meio envelhecido mesmo. Inclusive tem que eles chamam de root beer também, que é aqueles marcadores dos relógios de mergulho que estão já meio amarelados, parecem aquela cerveja mesmo, sabe? Aquela cerveja caseira, que estão naquele tom meio entre marrom e amarelado. E aquilo valoriza, por incrível que pareça, valoriza muito o relógio. Então você tem que ter noção do que você vai fazer, que tipo de relógio você tem na mão, se ele merece ser, por exemplo, o dial totalmente trocado, ou restaurado, ou só limpo, entendeu? Isso aí também, um bom relojoeiro como eu, Eliseu, também podem aconselhar vocês. Sempre levem num relojoeiro e perguntem antes de fazer, às vezes, estragar o teu relógio aí, fazer ele perder valor, né? E às vezes destruir aí uma peça histórica, né? Uma peça de valor histórico até. Tem alguns clientes que às vezes entram em contato comigo, principalmente os mostradores. Na verdade, as marcas, pessoal, que eu não aconselho restaurar o mostrador, a não ser que esteja em estado deplorável mesmo, né? São as marcas Omega, Tissot e para cima, tá? Daí desses aí para cima. São relógios que eu não recomendo a restauração do mostrador. Porque, por incrível que pareça, aquele relógio que você pega só como exemplo, tá? Você pega um relógio que suponhamos que esse aqui fosse um Omega, né? Que ele tivesse com aquela pátina toda envelhecida, a caixa com aquela pátina desgastada, o mostrador envelhecido, ele é mais valorizado do que se você pegar e restaurar ele, dar um banho de ouro, reformar o mostrador, aí ele acaba perdendo valor. Positivo, É, Rodrigo? realmente. Inclusive agora está uma moda também de como está ficando muito conhecida aquela microsolda laser, né? Aquelas máquinas de microsolda, o pessoal está fazendo restauração em caixas de Rolex lá e deixando ele todo zerado também. É o que eu falo, aí fica um debate, né? Tem um grupo que acha isso horrível, tem um grupo que gosta. E você tem que ver muito o estado do relógio também. Se ele estiver muito destruído, como o Eliseu falou, por exemplo, um dial que está irreconhecível, não aparece mais a marca do relógio, não aparece mais nada, está todo trincado, está todo regaçado, né? Pintura descascada, está quase inutilizado para você poder. O que é a função básica do relógio é mostrar as horas, né? Se não conseguir tá enxergando isso no relógio, é complicado. Aí eu até aconselho uma troca de dial ou uma restauração, isso eu faço bastante aqui também. Mas agora, se ele tiver só com a pátina né, mesmo envelhecido, eu já acho interessante você deixar. Vamos fazer só uma limpeza. Às vezes a gente pega um pincelzinho aqui de cerda macia, limpa. Pode às vezes até pegar e refazer alguma letrinha que está desgastada ali, aquela é uma micropintura, entendeu? A gente faz inclusive no microscópio para não tirar as características de originalidade do relógio. Isso é muito importante. Dependendo da marca, é importantíssimo. Bacana, bacana. Pessoal, o bate-papo hoje tá legal, né? Tá muito legal, mas a gente já tá indo para os minutos finais. Ô, Rodrigo, eu só preciso fazer agora uma coisa, cara, que eu tô com alguns relógios aqui para venda e eu vou aproveitar esse finalzinho de live para a gente mostrar esses relógios. Você tem algum para Ah, venda também? Quer mostrar também? tranquilo, tranquilo. Deixa eu pensar aqui. Olha, eu acho que eu até tenho um ou outro, sim. Pegue aí os teus, que eu vou pegar um ou dois meus aqui e mostrar também. Beleza, beleza. Bom, pessoal, vamos começar. Eu já mostrei esse aqui, né, que é o Seiko Bruce Lee. Está todo restaurado. Está restaurado não, né? O mostrador está original. Ele foi feito revisão, polimento. Olha que polimento impecável que ele está. Pulseira original. Esse aqui por R$ 4.000, tá? Quem se interessar, é só entrar em contato depois. Eu tenho aqui também, ó, o Seiko UFO, também zerado, ó, zerado. Olha o polimento desse relógio. Ele está muito lindo, hein? Esse aqui também foi eu que revisei também. Vidro original também, ó. Foi trocado. O mostrador é novo, tá? Mostrador original. O cara comprou lá nos Estados Unidos e mandou para mim para colocar nele. Pulseira também original, assinada. R$ 4.500. Quem conhece sabe que vale, né?
Esse aqui também é um Seiko 6139. Esse aqui já não está com a pulseira original, está com a pulseira paralela, mas um fechinho assinado. Fecho original. Também revisado, só que esse aqui, o cliente que consertou e depois pediu para vender, tá? Ele quis manter o vidro original, então o vidro dele está com alguns riscos, mas eu creio que dá até para polir o vidro dele. Vidro cristal. R$ 3.300 esse. Quem comprar e Tá quiser polir polir. o vidro, pode mandar para mim que eu faço o polimento aqui. É isso aí, ó. Isso aí. E tem também esse aqui, ó, que é uma relíquia, hein? É o Red, o Panda da Citizen. Esse aqui, Tá pessoal, tá lindão. zerado, zerado. Olha que lindo, velho. E esse aqui não foi restaurado, não, meu Rodrigo. Ele tá assim mesmo. É, Originalzinho. Esse aqui não foi restaurado, não. O mostrador dele tá impecável. Inclusive, você pode ver que ele não tá restaurado pela cor dos ponteiros. Ó. Você vê que os ponteiros tá desbotados? sim. É tipo Ficou? New Old Stock, né? É novo, praticamente novo, estoque antigo. Ficou É, guardado muito é. tempo, provavelmente. Esse aqui, R$ 3.500. Agora eu tô com outro aqui. Lindão. Eu tô com três aqui, que é o Eternamatic. Esse aqui eu já até falei em outras lives, que esse que eu tô vendendo para um senhor lá de Uberlândia, que ele tá fazendo tratamento de hemodiálise, e ele mandou aqui para mim para revisar e vender para ele, para ajudar ele no tratamento. Esse aqui é o Eternamatic. Eternamatic 3000, automático. R$ 2.000 revisado. Pulseira original. Esse aqui é o Eternamatic Centenary. Esse aqui, R$ 2.000 também, vai revisado. Depois eu tenho o Omega que está na bancada, eu vou pegar o Omega também. Tem esse aqui, ó, que é um Emporio Armani. Inclusive, esse Emporio Armani eu peguei do Wagner, que está aí na live, assistindo a live aí, ó. Emporio Armani original, hein? Até a pulseira tá original. Ó, a pulseira original. R$ 1.200 esse aqui vai embora. Tá novo, zerado, zerado. É um amarelinho. Isso. Eu tenho esse aqui também, ó, que é um Victorinox Smith Army. Ah, perdão, esse aqui eu não peguei do Wagner, não. Esse aqui eu peguei de outro. Eu peguei do Wagner esse aqui, ó. Zerado, hein? Zerado. Victorinox Smith Army. R$ 1.300. Tá zerado, zerado. Caixa, manual. Agora o outro Omega também, que é desse senhor lá de Uberlândia que eu tô vendendo, para ajudar ele, esse aqui, ó. É o calibre 10-22. Plaquê de ouro. A pulseira dele não é original, tá? Esse aqui revisado, R$ 3.000, tá? Ele tá com o ponteirinho solto que eu não revisei ainda, tá, pessoal? E esse aqui é um daqueles relógios que a gente fala, tá? Que tem o mostradorzinho com aquela pátina, né, envelhecida. Então, esse aqui é um relógio que é recomendável não restaurar o mostrador e nem o plaquê de ouro também. Ele Tá perde muito valor. lindo. Mesmo com Rodrigo, a pátina, mesmo com o envelhecido, tá bonito. Esse aí não compensa Rodrigo, realmente. quanto que vale esse aqui no mercado hoje, se a gente fosse colocar o preço dele normal de mercado? Ele é o Seamaster ou é o Geneve? Qual que é esse aí? Cara, ele não tá marcado no mostrador, mas ele tá mais pro Geneve, né? O modelo É. dele não tá? Acho que é o Geneve. Ó, um relógio desse tá na faixa entre 2,5 até 4,5, 5 mil reais. Você pode achar. Às vezes até É um mais. 5. Vai depender muito do estado, né? Uhum. R$ 3.000 revisado, hein, pessoal? Beleza? Então é isso aí. Quer mostrar algum teu aí agora? Fica à vontade. Ah, eu tenho aqui. Deixa eu ver se dá pra. Aqui, ó. Eu tenho esse Bullhead aqui também, estilo Brad Pitt, né? Quem assistiu aquele filme Era uma Vez em Hollywood. Eu tenho dois Ô, desses, Rodrigo, rapaz. Isso aqui tá para vender. Rodrigo, Ele se você quiser está. deixar ele um pouquinho. Se você quiser deixar ele mais legível, você põe mais perto do rosto e puxa a câmera. Faz a pinça na câmera para aumentar a imagem. Ah, beleza, peraí. É que eu sou novo nesse negócio de YouTube. Faz a pinça na tela, que aí é Ah, isso aí. Aí. beleza. Deixa eu ver aqui se não dá Aí ele muito vai ficar mais reflexo. legível.
Esse reloginho tá Tá bem bonito inteiro, esse. tá bem preciso. Ele só tá com um probleminha, que aí vai alterar o preço, assim. Ele tá funcionando o cronógrafo, só que ele não zera. Na hora de se apertar para zerar, ele não se movimenta para zerar. Então, sem a revisão, sem arrumar essa parte do cronógrafo, eu estou fazendo ele por 2.200. Se a pessoa quiser arrumado, aí sai na faixa de 3.200, mas vai zeradinho. Com a pulseira de couro também, essa pulseira é vintage, né? É da época da década de 70, que foi moda usar esses relógios com esse tipo de pulseira. Então, aí se você tiver, né, sonho de ter um relógio desse, só dá um toque Esse aí, é, entrar em esse é aquele contato. modelo que eles chamam de Brad Pitt? Isso! Ah, Tá tá. bem inteiro esse trabalhado aqui, essa oxidação da caixa, né, que é uma pintura, né, tá muito Aham. inteiro, tá sem arranhões, o dial tá inteirão também, o movimento dele tá muito bem conservado, só precisa fazer esse detalhinho aí da zeragem dele, que a maior parte dos Uhum. cronógrafos, quando vai fazer revisão, tem que fazer isso, né, não tem jeito, É, verdade. geralmente Aham. tá dando problema nisso. Outro que eu tenho aqui é esse Bulova aqui, ó, deixa eu ver aqui, aqui. Esse Bulova aqui também é da década de 70, provavelmente, aqui, ó. Automático? É um calibre muito bonito. Tem fotos lá no meu perfil. Coroa assinada, pulseira original também assinada com o diapasãozinho da Bulova. Esse é Inclusive, esse raridade, hein? diapasão tá difícil. Inclusive, esse diapasão, essa marca do diapasãozinho da Bulova é uma coisa, é uma curiosidade. Antes da Bulova começar a fabricar aquele relógio deles que é o. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Aquele relógio que era tipo um quartz, né? Que é o. Nossa, me fugiu agora. Deixa eu ver se eu acho. Sabe aquele que tinha os diapasõezinhos, a mostra? Ah, Deixa que eu já vou pegar o nome dele aqui. Se quiser puxar algum assunto aí, Eliseu. não, tranquilo, pode ficar à vontade aí. Aqui, é o Acutron, ó, me fugiu da memória. Uhum. Então, a Bulova fabricou um relógio revolucionário na década de 70, final da década de 70, o Acutron, que era um relógio que ele não usava quartzo, ele usava uma vibração, duas bobinas vibrando dois diapasõezinhos que faziam a contagem, né, dos segundos lá e com reduções, né, com as engrenagens chegava inclusive ele chegava a ser mais preciso do que os relógios quartz modernos, impressionante. E esse relógio foi uma quebra de paradigma da horologia global, né? Então ficou muito Uhum. famoso. E aí, a partir desse momento, a Bulova começou a usar esse diapasãozinho aí como logomarca, que antes não utilizava, de tão famoso que ficou o Acutron, né? Um dos primeiros relógios eletrônicos, né? Que não eram mais de corda nem automático, usavam pilhas. E interessante que os Bulova, eu falo Bulova, tá? Não falo Bulova, não. Bulova. Não sei, eu não sei, na verdade, não sei Mas você como fala fala certo, eu que estou corretamente. falando errado. É verdade, é Ah, Bulova mesmo. É. tá. Esse relógio Bulova aí, apesar de não ter, na verdade, não tem muito desse relógio no mercado, né? Isso é verdade. Mas quando raramente chega algum aqui na bancada para venda, rapaz, é um estralo para vender. Nunca vi igual. É um Sim, estralo. E é um relógio valorizado, viu? Bem bastante. valorizado. Né? E é uma marca norte-americana, viu? É. Ela não é suíça. Ela teve uma fábrica na Suíça durante muito tempo, mas a criação foi de um norte-americano. Bacana. E Bacana, a tá vendo aí? fábrica hoje Relógio. em dia ela é nos Estados Unidos, só que ela foi comprada pela Citizen. E hoje em dia os Ah, relógios tá. Bulova têm movimentos da miota da Citizen, porque a Citizen comprou. São relógios muito bem feitos, muito bonitos. Inclusive eu tenho aquele Oceanographer, né? Que é um relógio de Uhum. mergulho muito famoso da Bulova, eu tenho o relançamento dele. É máquina miota, mas é um relógio fantástico de mergulho. É o Devil Diver lá, Bacana. de dial vermelho, Bacana, muito bacana. bonito. Aham. Beleza.
Bom, pessoal, é isso aí. Acho que já estamos aqui passando de 1 hora já de live. Vamos encerrando por aqui, né, Rodrigo? Quer dar Vamos encerrando. os seus. Fazer sua despedida, hein? Bom, pessoal, espero que o que eu tenha falado aí, né, alguma coisa aproveite aí, vocês tenham conseguido pegar um rumo aí, quem gosta de colecionismo, né, quem está apaixonado por relógios e tal, quer colecionar, quer começar sua coleção, espero que eu tenha podido ajudar aí com o pouco que eu sei, e agradecer aí a presença de todo mundo, né, o pessoal que veio prestigiar aí a nossa live, mesmo, né, a gente não sendo uns galãs de cinema, né, Eliseu? Mas pelo menos a gente tem bastante conhecimento para passar para a galera, né? É verdade, Então, verdade. Então, a gente faz um bate-papo legal aqui, né? como eu falo para Eliseu, peraí, vai ter live, deixa eu até passar perfume aqui, mas não ajuda muito, não, eu acho. Não adianta. Não Precisa colocar adianta. uma peruca. Eu vou pôr uma peruca bem bonitinha, assim, porque se eu pôr de mosquito aqui é complicado. Ah, Deus do céu, vai tá bom, tá ótimo. Então é isso aí, Rodrigo. Agradeço mais uma vez sua participação aí, um prazer Eu que enorme ter agradeço você de comigo aqui, coração. tá? Ajudando a gente aí, trazendo bastante conhecimento, beleza? Pessoal, agradecer a todos aí que participaram, que ficaram até o final da live. Universo Científico Today, Antônio Wilson, não sei o que é o nome dele aqui, César Jaco Moreira, José Aparecido Galdino. Ô, José Aparecido Galdino, um abraço, meu amigo. O José Aparecido Galdino é lá de Londrina, Paraná. Quem mais comentou aqui? Tamar Sansão, Antulão, Wagner Martins, Wagner Sansão, Martins, Sansão. É isso aí, galera. Paulo Muito obrigado Santos. pela audiência. Agradecer a todos vocês aí, beleza? E semana que vem tem mais. A gente estava Se Deus pensando em quiser. programar, pessoal, 2 lives por semana, mas fica um pouquinho corrido. Vamos ver se a gente consegue programar para a próxima semana 2 lives, beleza? Aí a gente anuncia nos canais aí as nossas lives. Esperamos vocês aí na próxima semana. Aí quem não é inscrito no canal, tá? Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho com as notificações, que todo domingo tem vídeo no nosso canal, tá? Vídeo completo de manutenção de relógios. Tá? E para quem curte também urologia, no meu canal aí tem quase 500 vídeos, tá? Se quiser me seguir também nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. Vai lá, segue a gente nas redes sociais, dá um coraçãozinho nos vídeos lá também, beleza? Ajuda a gente aí a engajar as nossas redes sociais. Beleza? Então é isso aí, Rodrigo. Até a semana que vem. Fique com Deus. Um forte abraço. Forte abraço, pessoal. Até a A semana todos que vem. Fique com vocês, um Deus. abraço. Até logo. Obrigado.